Salve Quebrada, sejam bem-vindos a mais um episódio do De Quebrada Podcast. Obrigado por ter clicado aqui. A gente vai trocar uma ideia com nossos convidados hoje e eu agradeço a sua audiência, agradeço você estar por aqui. Não se esqueça de comentar, manda sua pergunta, interage com a gente aqui e segue o nosso canal. Beleza? Se inscreve aqui e segue a gente nas redes sociais. Eu queria te falar também que a gente está produzindo outros podcasts. Então, se você não sabe, tem vontade de começar um podcast e não sabe qual que é o primeiro passo, por onde começar, eu estou alugando meu estúdio, estou produzindo, eu faço todo o trabalho para você. Você só chega e grava aqui o seu podcast, sua videoaula, faz sua transmissão, sua live, enfim. Eu consigo te dar todo o suporte nesse sentido. Se você quiser ser o meu convidado também, o link está aqui embaixo do meu WhatsApp, me chama para a gente ver como que você vai ser meu convidado, se você quer participar, se você quer criar o seu podcast. E eu vou falar dos meus patrocinadores agora. Então eu vou apresentar cada um deles para você. Se você tem interesse em patrocinar, divulgar a sua marca, ter mais alcance, vender mais, chegar em mais pessoas, aqui o De Quebrada é o maior podcast da região. Com certeza a gente vai conseguir te ajudar. Então me chama aqui no WhatsApp que eu vou te dar esse suporte. E agora vamos para os parceiros e os patrocinadores. Apresento para vocês nosso parceiro Leão Multimarcas, que está ali no Instagram. Segue ele, está aqui o telefone, o contato. A rede social principal fica na Avenida Brasil, número 630. Tem ali o link para todos os contatos. Nosso parceiro Apple Black, para você trocar de celular, Xiaomi, linha completa de videogames, está ali na Avenida Lucas Nogueira Garcês, 945, ao lado da Mansão Maromba. Richard, Lanchão Delivery. Esse é um dos melhores lanches aqui da região. Tá aqui o Instagram deles também para você já seguir, fazer aquele seu pedido. Eles estão atendendo toda a região. Gifarma, nosso parceiro também aqui. Você pode pedir um medicamento para chegar na sua casa. Tá aqui o contato deles, a rede social. Pede e recebe em casa, beleza? E também agora o Bistufes Burger, um novo conceito de hamburgueria aqui na nossa região, um ambiente incrível, um local acolhedor, fica na Rua Armênia, número 311, na Vila Romanópolis, ali perto do Tenda. Agora Saveiro Amostradinha, para você que quer fazer um evento, fazer festa, precisa de um som, paredão de som aqui, a Saveiro, segue lá no Instagram, entre em contato e contrate para o seu evento. Street Barber, que cuida do meu cabelo, cuida do meu visual, então se você é homem e quer cortar o cabelo, Street Barber Shop, atende você ali perto da estação Gianete, um local super acessível. Academia Pano Bianco, para você fazer aquele treino, se cuidar, com 2 unidades agora em Ferraz, no Gianete e no Centro de Ferraz de Vasconcelos, na Avenida Dom Pedro II, número 107. De Quebradas Lanches, nosso parceiro também, um dos melhores lanches da região, atende toda a quebrada por aqui, e aquele lanche que você já conhece, que a gente divulga aqui há muito tempo. Marmitex do Covic, que é aquele Marmitex maravilhoso que eu sempre peço, sempre salvo aqui na hora do almoço. Então entre em contato e já pede Marmitex do Covic. Atende toda a região também. Nosso parceiro Mogi Fibra, que fornece internet aqui para o nosso estúdio, onde a gente faz as nossas lives. Internet fibra ótica até dentro de casa de qualidade. Entre em contato e já faça o seu orçamento e vê se na sua residência tem. Esses são os parceiros do nosso canal. Então, eu queria agradecer a cada um deles e contar para vocês o seguinte. Nossos parceiros, a maioria deles estão com desconto aí de até 10% você utilizando o meu cupom. Meu cupom é Juninho de Quebrada. Ou se você falar que veio pelo De Quebrada Podcast, você vai ter até 10% de desconto na sua compra. Entre em contato com cada um deles e verifique as condições, as formas de pagamento. Não esquece de falar que veio pelo De Quebrada e garantir o seu desconto exclusivo. Beleza? Muito obrigado. Bora pro nosso bate-papo agora. E os patrocinadores estão todos aqui na descrição. Entre em contato e garante seu desconto. Aí, turma, estamos começando agora. Obrigado pela sua audiência, obrigado por ter clicado aqui. A gente vai falar um pouco sobre marketing, publicidade, propaganda e muito mais. E eu já queria pedir para você que está aí, deixa sua pergunta, comenta, se inscreve no canal. Se você estiver ouvindo depois desse bate-papo, deixa aí rolando, vai lá lavar sua louça, escuta, porque com certeza vai edificar na sua vida aqui. Certo? Então hoje eu estou muito bem acompanhado, eu estou com Elias Splinter. Elias Splinter, é isso mesmo? Isso, Elias Splinter. Cara, pode parecer besteira, mas quando eu li Splinter, eu falei, mano, lembrei de quem? Tartaruga Ninja. Tartaruga Ninja, mas exatamente. Splinter. Mas é exatamente por causa disso. Na verdade, né, Splinter não é meu sobrenome, mas todo mundo me conhece como Elias Splinter. Então eu mantive isso porque desde pequeno, então eu tive que manter, porque eu falei, não, todo mundo me conhece. Até cheguei a trabalhar com meu sobrenome, que é Elias Clímaco, só que ninguém me conhecia. Eu peguei e falei assim, não, eu tenho que trabalhar com Elias Splinter, todo mundo me conhece. Daí
todo mundo me chama de Splinter. Daí ficou. Mas de onde veio esse nome? O Splinter? Das Tartaruga Ninja mesmo. Mas por que te chamavam de Splinter quando você era moleque? Pequeno, pensa aquele molequinho pequeno, magrelo, cabelo Black Power, daí o pessoal falava assim, parece um rato, aí esse Splinter, até um amigo meu que não tá mais entre a gente, que colocou esse apelido e ficou, aí todo mundo me conhece. No início foi pra meio que brincar, pra zoar comigo, mas eu até que eu gostei, eu gosto desse apelido, eu gosto desse Splinter. Mano, mas é que quando a gente é moleque, se você pegar pilha com o apelido, já era, né? Se você ficar puto, se pegar, bolado. Não, eu nunca peguei pilha. Eu falei assim, já tive vários apelidos, narigudo, já vários, mas esse aí que pegou Splinter, eu gostei, falei assim, eu vou manter e ficou. Cara, eu falei, mano, mas é Splinter ou é Clímaco? Eu falei, mano, será que Splinter é o nome do cara, velho? Aí eu falei, Splinter, mano, Splinter, Mestre Splinter, fiquei com esse negócio na cabeça, falei, mano, será que é, não é? Não, deixa eu chegar pra perguntar. Não, meu nome verdadeiro é Elias Clímaco. Só que ninguém conhece, então Elias Splinter, até na empresa, lá na agência, o pessoal, recentemente, eu nem sabia que o pessoal pensava que o meu sobrenome mesmo era Splinter. O pessoal da agência mesmo, os funcionários, tudo, pensavam que o nome era Splinter. Eu pensei, sério, você pensava? Eles sempre pensavam, é normal, Splinter. Todo mundo chama de Splinter? Splinter, daí eu pensei, sabe de uma coisa? Eu vou trabalhar com Splinter mesmo, porque ninguém vai me conhecer. Isso daí é estratégia também de posicionamento de marca. Isso daí é a estratégia que usa bastante em dupla, sertaneja, em nome de artistas, tudo. Então eu mantive o Splinter e todo mundo me conhece como Splinter, nem como Elias. Falou Splinter, todo mundo me conhece. Mano, que da hora, velho. Que da hora. É interessante, meu. Interessante um cara assim, que chegou onde você chegou e utilizar um apelido de infância, né? E eu gosto. Tem até uns amigos meus de infância que hoje eu não tenho muito mais contato assim, mas quando eu encontro, eles ficam meio sem graça de me chamar de Splinter. Será que... Mas eu pensei, não, pode continuar me chamando de Splinter, que eu sou o mesmo Splinter da onde veio, tudo, só aquele mesmo Splinter que a gente brincava quando era moleque, jogava bola, que não mudou nada aqui. Mano, eu queria até entrar um pouco na questão da sua história, mas assim, você falou que, você entrou uns moleques e fala, ainda é o mesmo Splinter daquela época. Como que a gente muda de vida, às vezes muda de lugar, muda de situação financeira e dá uma melhorada e não perde a essência? Como que você faz pra manter essa originalidade sua? Na verdade, isso daí eu valorizo muito de onde eu venho. Porque igual eu tava conversando aqui antes, só eu mesmo sei o que eu já passei. Então eu valorizo tudo daquele que eu nasci, eu cresci ali no Jardim Munhoz, nasci no Jardim Munhoz, mas eu fui criado no Soberana. Não sei se vocês... Isso é São Paulo? Guarulhos. Soberana. E assim, quando eu me mudei pra lá, foi em 1994, lá não tinha nada, era só mato, um atrás do outro, a casa uma longe da outra, sabe? E desde então, até hoje, isso já se passou alguns anos, até hoje eu mantenho as amizades. É claro que não é com aquela frequência, porque minha vida é muito corrida hoje, bastante reuniões, tem uma empresa para tocar, tem outros negócios também para tocar, então é muito corrido, mas a essência, eu valorizo muito. Meu melhor amigo hoje, que é o Alex, até ele, se ele estiver ouvindo aí, ele é do Soberano, a gente cresceu junto, tudo, inclusive até ele foi recentemente lá na empresa também, então eu valorizo muito meus amigos daquela infância, mas infelizmente não tem aquela frequência para vê-los, né? Não dá tempo, né? Não dá. Essa vida de empreendedor te consome o tempo total, né? Total. E assim, a gente tem que se dedicar muito para as amizades. Eu até sinto falta. De vez em quando eu passo lá, de vez em quando eu pego o carro, vou lá, até fui recentemente, passei com meu filho, tudo, vi o pessoal na rua, daí fica a gente lembra daqueles velhos tempos. Pô, que saudade, a gente sentava aqui na rua, sem nenhuma preocupação, comia pizza na rua, comia camão, não tava nem aí pra nada, rachava, não tinha nem dinheiro pra nada. Todo mundo, dá R$1, dá R$2 pra gente rachar pra comprar uma pizza, tudo. Eu tive aquela lembrança, inclusive até recentemente, agora eles até me chamaram pra jogar. Ô Elias, você vem jogar uma bola aqui com a gente pra gente relembrar aqueles velhos tempos? Eu, claro que eu venho. Eles até, você vem mesmo? Não, é só marcar que eu venho, porque eu gosto disso, eu valorizo muito de onde eu saí.
E de onde você saiu? Saí do Soberana. Como que era essa infância sua? Como? Como que era a sua infância, não, Soberana? Nossa, minha infância era, como eu falei, uma casa longe da outra. Eu nunca, bem assim, graças a Deus eu nunca passei fome. Que meu pai sempre trabalhou tudo, mas eu nunca tive nada. Meus amigos tinham bicicleta. Minha primeira bicicleta foi uma Ceci. Lembra daquela Ceci? Vermelha que minha tia me deu. Sabe, eu nunca tive condições de comprar nada. Videogame meus amigos tinham, eu não tinha. Eu fui na piscina de bolinha recentemente agora com meu filho. Eu nunca tinha ido numa piscina de bolinha na minha vida, sabe? Então minha infância foi bem dura, assim. Meus amigos também nunca tiveram oportunidade assim, sabe? A gente lá, mudei pra lá com 8 anos, então foi uma infância bem dura. Eu até brinco que eu via o dia amanhecer pelos buraquinhos dos blocos, assim, sabe? Casa sem reboco, sem nada, sabe? E era bem... Mas assim, era gostosa. Eu gostava, sabe? Eu acho que eu precisava passar por isso, sabe? Que me fez eu sempre fui... Eu nunca pensei dessa forma que eu era diferente, mas hoje eu vejo que eu era diferente. Eu sempre pensava fora da caixa, sabe? Eu tava ali brincando descalço, nadava em lagoa, sabe? Jogava até as cuecas fora pra esconder da mãe, sabe? Eu era, sabe, bem... A minha infância, assim, até tem uns amigos, assim, hoje, meu ciclo de amizade, eles até falam assim, você nunca passou por isso. Eu falo, passei. Eles nem conhecem de onde eu vim. Eu falo assim, hoje em dia, se você for lá, tá excelente o bairro, tá muito bom, tudo asfaltado. Quando eu mudei pra lá, nossa, não tinha nada, não tinha nenhum asfalto, as casas nem reboco tinha, sabe, nem por fora nem por dentro. Então assim, era muito duro, mas pra nós criança era legal, a gente se divertia naquela época, era gostoso. Que da hora, mano. E aí hoje tem uma parada assim, Elias, que eu tenho pensado recentemente e tem mudado muito minha cabeça, sabe? Que é você lembrar de onde você veio, mano. Eu tenho feito esse exercício diariamente. Quem eu era 10 anos atrás, quem eu era 20 anos atrás, tá ligado? E pra não esquecer de onde a gente veio, porque às vezes a gente reclama do que a gente tem hoje. Tipo, pô, meu carro quebrou, mas você tem um carro pra quebrar. Ontem você não tinha nenhum carro. Exatamente. Tá ligado? Eu comprei um carro agora e aí eu brigo com a minha esposa direto, porque ela fala que eu reclamo, falo, nossa, esse carro bebe demais, mano. Ela fala, mas você não queria um carro bom? Carro bom bebe. Quer um carro econômico, compra um Uno. Exatamente. Paga o preço. Né? Paga o preço. Ela falou, você comprou um carro bom, agora você vai ter que andar. Aí eu tô evitando. Tem dia que eu evito andar de carro pra não gastar gasolina. Ela fala, mano, peraí. Ela falou, vou sair de casa e vou levar a chave do carro então. Você não vai andar de carro mais mesmo. Você comprou o carro, queria um carro top. Tá com um carro top e não quer gastar gasolina? Isso daí eu tenho um lema na minha vida. Eu não Mano, reclamo de nada. Cara, é embaçado. Eu até comento bastante com a minha esposa sobre isso, sobre... Até umas reclamações bestas que a gente faz durante o dia a dia. E não é uma reclamação, na verdade, né? Às vezes a gente comenta, algo sai. Que até mesmo... Eu nunca tive condições, sabe? Eu via bastante... Minha esposa até falava assim, nossa, por que você come tão Danone? Eu comia muito Danone. Mas sabe por quê? Porque eu nunca tive condições. Eu via na TV aqueles chambinho, aqueles Danoninha. Nossa, eu ficava morrendo de vontade. Daí, quando eu comecei a ter condições, eu peguei e falei, agora eu vou comer bastante Danone. Até que a glicemia subiu, eu falei assim, agora eu tenho que parar. Agora eu tenho que parar. Agora eu tô no nível de parar, né? A idade vai chegando, agora a gente... Mas assim, por quê? Eu tive muitas vontades de fazer coisas quando eu era pequeno. Sabe? Coisas que eu nem sabia que existia, sabe? E só que eu não fazia porque não tinha condições. Uma delas, até que eu tava comentando, era andar de bicicleta. Que minha tia foi lá, meus amigos compraram. Minha tia foi lá, ficou com dó, comprou uma bicicleta pra minha prima e me deu a Eu era zoado, andava com bicicleta vermelha, depois eu fui lá e pintei de preta. Comprei um spray e pintei de preto tudo, a Ceci. Até que fui trabalhar em fábrica de bloco. Antes disso, antes da fábrica de bloco, 10 anos, eu carpinava quintal, lá no Soberana. Carpinava o quintal dos vizinhos para ganhar um trocadinho para comprar doce, sabe? E depois disso, com 12 anos, fui trabalhar na fábrica de bloco. A fábrica de bloco, com 12 anos, eu me lembro até hoje. Eu cheguei para trabalhar na fábrica de bloco e o pessoal falou para mim assim, esse menino não vai aguentar. Magrelo desse jeito, que eu sempre pesava 50 quilos, 45 quilos, sempre eu fui magro. Só o pó. E o pessoal, esse menino não vai aguentar, não.
só me zoava. Eu peguei assim, não, a vontade era tanta que eu peguei assim, não, pra mim não, eu não tenho outra opção. Eu só tenho essa opção. E eu fui lá, trabalhei por um bom tempo na fábrica de bloco, meus dedos ficavam tudo quase soltando a taubinha aqui. Você já viu como faz bloco? Você tem que carregar. Eu não sei como faz hoje em dia, mas antigamente a gente saía da bitorneira, jogava na massa, na forma. A gente pegava aquela forma e no início do dia era lá embaixo que você tinha que levar a forma, com aqueles 2 blocos na forma. Chegava uma hora que seu dedo não estava mais aguentando, quase soltando. E assim eu parava para pensar, falava assim, não, eu vou conseguir. Até que eu consegui ficar um bom tempo na fábrica de bloco. E assim, porque muita persistência, porque eu queria ter algo, queria comprar um doce, né? Nessa época queria comprar uma bicicleta, até que eu fui lá, comprei minha primeira bicicleta. Com o dinheiro da fábrica de bloco, comprei minha primeira bicicleta. Depois comprei até um videogame, meu Master System. Comprei meu Master System. Sempre foi assim. Antes disso daí, antes de moleque, pegava garrafa pra vender. Não sei se você é da época de vender garrafa. Na minha época eu vendia garrafa. E assim, foi uma vida bem... Eu não vou dizer que foi sofrida, que eu vou ser bem sério. Eu acho que eu precisava disso, sabe? Te moldou? Me moldou bastante e hoje eu tenho até uma forma de pensar diferente, sabe? Quando eu olho uma pessoa assim, eu falo assim, pô, eu acho que tem que dar oportunidade para aquelas pessoas. Porque para mim me deram oportunidade, mas também eu sempre corri atrás da oportunidade. Eu nunca fiquei parado, sabe? Eu fui uma pessoa que nunca tive apoio dos meus pais, nunca tive apoio de ninguém, sempre fui eu sozinho. Desde moleque, sabe? Então, sempre estudei. Sempre fui uma pessoa que nunca deixei de estudar. Fiz Senai. O Senai, nem meus pais sabiam que eu fazia Senai. Eu mesmo fui atrás. Fiz Jovem Cidadão, não sei se vocês lembram. Jovem Cidadão, antigamente ganhava R$65 ainda do governo para correr atrás. Fazia Jovem Cidadão nas igrejas, tudo. E assim, eu sempre corri atrás. Nunca fiquei parado. E nunca tive apoio de ninguém. Sempre foi sozinho. Sempre fui correndo atrás, sabe? E assim, graças a Deus, hoje eu cheguei onde eu tô porque, muita persistência. Mano, em que momento da sua vida que você se conectou com a publicidade, com a propaganda? Porque assim, eu vou te dar um contexto, né? A gente que vem da quebrada, da periferia, cara, essas profissões, elas são quase que inalcançáveis. Porque eu lembro quando eu era moleque, meu sonho era ser metalúrgico. Porque meus tios eram metalúrgicos. E os tios eram os que estavam bem de vida, que ia pra praia uma vez por ano, tinha um carrinho, tinha uma casinha. Eu falei, pô, quero ser igual meu tio quando eu crescer. E aí eu nunca tive a oportunidade de estar na metalúrgica. Nenhum dos meus tios abriram porta pra mim. Então eu fui pra onde? Fui pro lado da comunicação, call center, telemarketing. E aí foi até chegar aqui agora, né? E aí eu queria saber de você. Como que você se conectou com uma área que pra gente que é da quebrada era uma parada que não existia? Você falou de metalúrgica. Esse também é o sonho. Era o sonho. Meu pai também é metalúrgico, minha mãe é empregada doméstica. E o sonho deles era que eu fosse engenheiro. Sabe? Meu filho engenheiro, tudo. Eu até tentei, mas antes disso, quando eu fiz Senai, eu entrei na metalúrgica, eu consegui entrar na metalúrgica, que era meu sonho. Eu entrei na metalúrgica, daí eu trabalhei de operador de máquina, programador de CNC, programador de máquina laser. Eu fui galgando, fui correndo atrás na metalúrgica e fui subindo, até que eu cheguei no nível de comprador dentro da metalúrgica. Nisso eu me formei em mecatrônica. Tudo. Eu estava cursando engenharia da computação. Para me trabalhar na metalúrgica mesmo, tudo que tinha uma área. Eu falei assim, não, meu sonho é isso, eu quero ser engenheiro, eu quero continuar na metalúrgica. Só que minha esposa, na época ela era minha namorada, ela fazia marketing. E todo dia ela chegava pra mim, nossa, eu fiz isso na faculdade, hoje foi isso, hoje a gente debateu sobre a marca tal. Eu falava assim, nossa, isso que eu ficava assim, olhando assim pra ela do jeito que ela falava, e ela falava assim, nossa, você que se encaixa certinho nisso. Eu gosto de falar
que eu vou ser bem sério, engenharia, eu particularmente, é chato pra caramba você ficar na sala estudando, só cálculo, um monte de gente quieta. Eu gosto de falar, eu gosto de ver comunicação, eu gosto de debater algum assunto. Aí ela começou a falar, eu peguei, você sabe de uma coisa? Isso engenharia não é pra mim não. Abandonei a engenharia e fui pro marketing. E nisso que eu fui pro marketing, logo no primeiro ano também, chegou um amigo, na verdade é um esposo, hoje é esposo de uma amiga da minha esposa. E eu até me lembro, isso foi em dezembro, do ano novo de dezembro de 2010. Ele chegou para mim, ele é formado em ciência da computação, e eu já trabalhava na indústria, mas estava migrando para só a faculdade, mas ainda continuava na indústria, e eu era desenhista projetista na época. Ele pegou e falou assim, ó, vamos montar uma empresa? Caramba, desenhista projetista é o cargo dos sonhos de quem trabalha na metalúrgica, mano. É o auge. Todo mundo, eu ficava olhando na metalúrgica, quando eu era operador, eu ficava olhando aqueles caras, programadores, eu ficava, nossa, meu sonho é estar ali naquela sala de ar-condicionado. Eu conversei e falava isso. Aí depois eu consegui. Meu sonho era estar lá na engenharia, trabalhando como desenhista projetista. Consegui. Aí eu tava nesse cargo, esse amigo meu, o David, que ele mora lá nos Estados Unidos hoje, chegou pra mim e falou assim, vamos montar uma empresa? Eu tinha acabado de conhecer ele, que era namorado na época da esposa, namorado da amiga da minha esposa. E eu peguei e falei assim, vamos montar. Do quê? Eu sou formado em ciência da computação, eu sei fazer site, sei fazer marketing digital, tá bom. Então você faz essa parte e eu entro com desenho de projetos. Eu ia entrar com desenho de rodas, desenho de máquinas, tudo. Eu peguei e falei, não, beleza, vamos. Aí isso foi dia 31 de 2010, de dezembro. E a gente voltou a trabalhar dia 6 de 2011. Eu já cheguei já pedindo as contas da empresa. Louco doido, mano. Só liguei pra esse meu amigo. Já pedi as contas da empresa. E aí, agora como que a gente faz? Ele, você tá doido? Você pediu as contas? Mas não, eu não vou pedir as contas aqui agora. Não é assim. A gente tem que ir tentando tudo. Eu peguei e falei, não, comigo eu vou de cabeça. Eu vou com tudo. Aí eu falo, hein? Aí foi o momento que eu acho que foi um dos momentos piores da minha vida. Que eu passei mais perrengue da minha vida. Foi a hora que eu decidi empreender. Foi a hora que eu falei assim, meu Deus do céu. Por quê? Esse meu amigo, ele não saiu da empresa e a gente foi tocando. Só que é difícil você tocar um negócio se você não estando 100% dentro dele. Eu tava 100%, só que eu não sabia desenvolver site. E só aparecia serviço para a área dele. Eu não sabia desenvolver site, não sabia fazer nada disso. E só aparecia serviço para ele. Aí eu pegava... Na época eu tinha um Celta, tinha um Celta financiado em 60 prestação de R$536, me lembro até hoje, da quantidade de prestação que é. Aí eu pegava meu Celtinha, andava tudo para vender site. Aí eu comecei a vender o serviço dele e para entregar para ele fazer. E eu tenho até hoje meu primeiro contrato, que foi 600, meu primeiro site que eu vendi, R$600 dividido em 3 vezes. E só recebi só a primeira parcela. Até hoje, só recebi só a primeira parcela desse senhor. Mas mesmo assim, eu peguei aquele site para desenvolver com tanta empolgação. Aqui, David, tá aqui, vamos trabalhar tudo. É o nosso primeiro contrato de muitos, eu sendo otimista. Isso agora vai bombar, vai deslanchar tudo, não sei o quê. Aí ele não conseguia fazer o serviço direito porque ele trabalhava. E só eu tava 100%, eu não sabia desenvolver site. Aí o cliente reclamando. Aí o cliente só tinha dado R$200 pra gente. E as contas chegando. Eu tinha a prestação do meu carro era R$536. Eu tinha outras contas para pagar. E as contas chegando. Aí eu falei assim, não tá dando certo. Eu tenho que aprender a desenvolver site. Aí foi aí que eu comecei a aprender a desenvolver site. E eu mesmo comecei a desenvolver. E pegava os templates, modificava, comecei a vender tudo, só que mesmo assim era difícil. As dívidas foi acumulando, dívida atrás de dívida. Aí chegou um momento que daí a gente desfez a sociedade
Que eu peguei e falei assim, não, eu preciso me dedicar 100%, você não tá, eu vou me dedicar 100%. Aí eu peguei e fiquei 100%, andava, não sei se lá em Guarulhos tem uma avenida enorme lá, que eu andava, deixava o carro estacionado, andava tudo, aquela avenida, pra vender site. Era 50 não no dia, na semana eu ia em quê? Uns 100 clientes, muitos eu nem fechava. Fechava um serviço por mês, sabe? Um site para vender por R$600, onde as contas não fechavam. Aí eu peguei e falei assim, não, eu preciso fazer uma outra coisa. Aí nesse meio tempo, busca apreensão no meu carro. 5 prestação atrasada. Aí para não passar vergonha, vou devolver. Para não passar aquela vergonha de chegar numa blitz e ter o carro preso por causa de prestação. Vou devolver, liguei para financeira, ó, como faz para devolver o carro? Daí ela falou assim, só você ligar, mas eu fico com alguma dívida? Não, você não fica com mais nenhuma dívida. Então tá, eu vou devolver. Mas vocês não podem pegar em outro lugar? Para não pegar na minha casa, para não fazer eu passar vergonha? E daí eu combinei de pegar numa empresa que eu trabalhava antes, lá no tiro de guerra, em frente ao tiro de guerra, em Guarulhos. Aí eles foram lá, aí um amigo meu viu, eu peguei e disse, meu carro deu problema. Isso aqui ele chega com guincho, né? Não, meu carro deu problema, tá indo pro seguro. Seguro, eu não tinha nem dinheiro pra pagar o carro, como que eu vou ter dinheiro pra pagar seguro? E desde então, aí como que eu vou trabalhar sem carro? Aí foi, eu falei assim, como que eu vou vender sem carro? Aí foi que eu fiquei, eu até brinco que a família da minha esposa, na época era minha namorada, são um monte de anjo que apareceu na minha vida. Porque minha cunhada falou assim, ó, toma aqui, ó, meu carro. Ela deu o carro dela, zerinho. Que ela foi embora do Brasil, tudo, e falou assim, não vou vender o carro. Deu assim pra mim assim, ó, pode ficar o tempo que você precisar com o meu carro. Ela deixou o tempo, nunca ligou pra perguntar do carro dela, nunca perguntou como tá o carro dela. Ela podia vender o carro dela. Porque lá no outro país, precisando de grana, tudo, ela podia vender, mas não, ela fez isso só pra me ajudar. Entregou o carro dela, pode trabalhar com o meu carro. Fiquei 6 meses com o carro dela. Até que, nesse tempo, eu ralando na empresa, até que ela precisou também de dinheiro e ela precisou vender o carro. Aí, eu peguei e falei, eu vou ficar sem carro. Pedi pro meu pai, tira um carro pra mim. O quê? Tirar um carro pra você? Você é isso, você é aquilo, você não sei o quê. Você até me chamou de vagabundo, fica na frente do computador sem fazer nada. Por quê? Porque eles não entendiam que eu saí, trabalhava lá no ar-condicionado, tudo bonitinho. E eu deixei de abrir mão de tudo isso pra trabalhar dentro de um quarto, preso na frente do computador. E pra eles, eu tava vagabundando. Não tava fazendo nada. E até que eu peguei e falei assim, e agora? O que eu vou fazer? E minha esposa falou pra mim assim, não, eu tiro pra você. Eu peguei, sério? Na época era minha namorada, sério? Mas você vai tirar assim pra mim? Ela, não, eu tiro. Você precisa dar entrada. Aí, o único banco que eu tinha crédito era o Santander, que eu tinha um limite de R$3.500. Um limite, R$3.500. E já tava sujo, meu nome já tava sujo nessa época em tudo quanto é banco. Só no Santander que não. E aí eu peguei e falei assim, não, então vou pegar esse limite. Quando eu vou pagar? Não sei, um dia eu pago. Só que eu preciso tocar a empresa. Senão a empresa não roda sem dinheiro. Preciso comprar um carro para me locomover, para vender o meu serviço. Aí eu peguei, fui lá, nós fomos lá em Santo André, demos R$3.500 de entrada no C3 desses antiguinhos. E eu comprei em 36 prestação, esse C3. E mais do que eu pagava no outro. Aí eu comecei a pagar 700 e pouco. Eu falei assim, meu Deus do céu. Eu falei assim, uma coisa é eu sujar o meu nome, mas sujar o da minha esposa, jamais. Agora eu vou ter que ralar o dobro. Porque ela acreditou em mim. Então ela acreditou em mim, então eu preciso fazer jus disso. E dentro disso eu peguei e fui. Tirei o carro, tudo. Fui tentar ainda a agência, só que a agência não tava rodando. Não tava dando certo. Fechava um servicinho, cartão de visita, coisinha simples assim, mas não rodava. As contas não fechavam. Aí minha esposa, eu abri pra ela, falei assim, não sei se eu vou conseguir pagar a prestação do carro, tudo. Aí ela pegou e falou assim, eu posso te ajudar. Eu, como?
minha esposa tem loja, tudo. Os pais dela. Ela falou assim: pega a roupa na loja e vai vender. Eu peguei assim, boa. Eu vou pegar a roupa e vou vender no horário do almoço das empresas. Aí peguei roupa na loja dela. De manhã vestia meu blazinho, tudo. Só tinha um blazer que eu tinha comprado. Quando eu pedi as contas, peguei uma graninha, vou comprar um blazer para ir bem vestido nos clientes. Pegava meu blazinho de manhã, andava o dia todo, andava até umas 11 horas da manhã, tentar vender meu serviço de marketing digital. Não conseguia vender. 11 horas eu ia para a porta das empresas vender roupa. Abria a porta do C3 e montava a barraquinha e ficava vendendo. Roupa, Gangster, Fatal, paga dia 5, dia 20. Ficava bem assim, gritando tudo. Aí a clientela veio. Vendia bem. Comecei a vender. Tudo fiado. Nunca tomei um calote. Só que assim, começou a entrar dinheiro. Só que eu fiquei um ano assim. E não era isso que eu queria. Não era isso que eu estava focado. Eu não estava me dedicando 100% para a agência. Aí eu falei assim, para eu tentar algo, eu tenho que me dedicar 100%. Nada vai para frente se você não se dedicar 100%. Eu conversei de novo com a minha esposa, falei o quê? Não. Eu já tinha passado um ano aí, já tinha pagado 12 prestação do carro. Aí na agência já tava, pelo menos dava para garantir a prestação do carro. E eu peguei e falei assim, não, conversei com ela, não, vou parar de vender roupa para eu seguir o meu sonho de viver de publicidade. E ali que foi outro perrengue, aí eu comecei a adquirir uma dívida de 200 mil reais. De 200 mil reais, consegui adquirir essa dívida. E daí, nesse tempo, minha família ficava só pra mim, você não fica só na frente do computador, você tem que achar um emprego em metalúrgica, você tinha seu emprego lá e tava dando certo, você foi pedir as contas. Aí eu não aguentei. Sabe de uma coisa? Vou sair de casa. Saí de casa com uma mão na frente e outra atrás. Eu me lembro até hoje, saí com uma escova de dente e com o meu blazer que eu tinha comprado, porque eu peguei e falei, esse blazer eu preciso, e com o meu computador. Meu notebook estava parcelado aí, não tinha nem terminado de pagar. Eu peguei e falei, não, é meu instrumento de trabalho. Saí e fui morar no carro. Morei no carro 4 meses, E aí que minha esposa descobriu que ela não sabia que eu tava dormindo dentro do carro. Ela descobriu por causa do mau cheiro. Porque eu não tomava banho. Era difícil arrumar um lugar pra tomar banho, sabe? E aí eu abri o jogo pra ela. Aí ela pensou assim, não. Aí ela conversou com o pai dela, tudo. O pai dela falou assim, não vamos deixar ele morar dentro do carro. Eu já tava 4 meses morando dentro do carro. E aí eles pegaram e mandaram e pediram pra me morar com eles. Só que antes disso, eu deixava o carro estacionado em frente de um bar pra dormir, sabe? Estacionava em frente de um bar que eu falei assim, o bar fecha tarde, mas ele vai abrir tarde também. Só que esse dia, o dono do bar abriu cedo. Aí eu tava dormindo lá, tudo, e o cara bateu assim no vidro. Era quase do lado assim da agência, e daí eu peguei e falei assim, o cara falou, você tá passando por algum problema? Eu, não, desculpa aí. Acabei cochilando, saí do serviço tarde, tudo, acabei cochilando aqui, tudo. Ele, não, pode me falar a verdade. Eu vejo todo dia pela câmera. Você encosta o carro aqui, depois que eu fecho o bar, e dorme. Aí eu abri pra ele, falei o que eu tava passando, tudo. E aí ele falou assim, não, vai dar certo, você tá precisando de alguma coisa, prato de comida? Tinha dia que eu comia só pão, sabe? Eu até tenho um vínculo muito grande com pão, que antes eu já trabalhei de motoboy, e motoboy a vida é dura, e comia pão para economizar. Faculdade, eu ia andando da Santos Dumont até a faculdade lá no centro de Guarulhos, 1h30 de caminhada, ou eu pagava minha passagem para mim ir até a faculdade, ou eu andando e chegava na faculdade e eu comprava o quê? Pão. Numa padaria, eu comprava uma padaria antes para mim não passar vergonha pros meus amigos lá da faculdade não ver eu comendo pão. Então eu tenho uma familiaridade muito grande com pão, assim, sabe? E aí então, voltando nessa parte do carro que eu dormia, minha esposa, na época minha namorada, eu fui
morar com eles, morei 4 meses com ele também, sabe, com eles, até que eu consegui alugar um espaço para eu montar a agência. E desde então foi muito duro, muito duro. Eu falo que o empreendedorismo, a pessoa tem que ter muita força de vontade, por isso que eu falo se dedicar 100%, porque não é fácil. Se a pessoa falar que é fácil, a pessoa que larga o CLT e vai empreender, fala assim, não, eu ganho R$2.000, R$3.000 no CLT, se eu faço um site e cobro 2, 3, pô, eu fazendo 1 por mês, vai dar bom, mas não dá. Não é assim que funciona. Tem toda a administração por trás de tudo isso. Tem todos os custos ocultos que você não pensa. E isso eu não pensava. Por isso que eu adquiri muita dívida. Porque eu priorizava pagar quem estava comigo. Foi aí que eu consegui meu primeiro funcionário, mesmo com dívida. Meu primeiro funcionário, eu consegui, que inclusive está comigo até hoje. Caramba! Tá comigo até hoje. O Edson trabalha comigo até hoje. E quando eu aluguei esse apartamento, a janela do apartamento era papel crepom. A mesa era um pedaço de madeira que eu encontrei na rua e a gente improvisou uma mesa com dobradiça, fizemos uma gambiarra enorme lá para improvisar uma mesa. E eu meu guarda-roupa era um saco preto, saco de lixo, que eu dormia no quarto atrás e eu imaginava que ele não sabia onde eu dormia. Até que recentemente agora eu contei essa história, ele falou assim pra mim assim, não, eu sabia, é porque eu não queria comentar nada pra não te deixar sem graça, mas eu sabia que eu dormia no colchão de R$50, fininho, mas eu era feliz, sabia? Porque eu sabia que aquilo ali era uma fase. Eu pensava, não, isso aqui é uma fase, vai passar. Fazia com gosto, fazia com jeito, dormia no chão, comia miojo, sabe? Como eu comecei a comer miojo depois que eu consegui comprar um micro-ondas, que até hoje eu tenho esse micro-ondas, consegui comprar um micro-ondas para comer. Antes disso era só um espetinho, sardinha, minha esposa lembrou. Eu comprava aquela sardinha que não precisava ir na geladeira nem nada, comprava aquelas sardinhas e comia. Era minha comida. E sabe, eu nunca deixei de pagar quem tava comigo. O Edson trabalha comigo há um bom tempo. Ele nunca ficou sem receber. Mesmo ele começou trabalhando comigo, ganhando R$200 por mês. Sabe? O cara acreditou em mim. O cara falou assim, pô, começou, não ganhava nada. Ele falou, não, vamos lá. Ele já teve agência. Ele falou assim, não, eu já tive, eu sei como é punk, mas eu não deu certo com a minha, mas eu quero dar certo em alguém que esteja construindo algo. Sabe? Ele acreditou em mim, a gente foi juntos nessa e nunca trazei um pagamento, mesmo pouco, nunca trazei um pagamento, só que teve uma época que estava muito difícil e quem começou a pagar o salário, e daí eu consegui contratar uma outra pessoa. Quem começou a pagar o salário das pessoas que trabalhavam comigo? Meu sogro. Meu sogro falava assim pra mim, assim, ó. Ele me chama de Júnior. Júnior, você tem dinheiro pra pagar os meninos que trabalham com você? Eu falava, não, seu Davi, eu não tenho. Ele falou assim, pede lá pra Simone. Simone é minha esposa, que é ela que faz o financeiro da loja deles. Ela pede lá pra Simone pra pagar pra eles. Nunca eu pegava aquilo ali, eu ficava olhando, eu ficava, caramba, isso que é um pai, sabe? E que eu chegava pra ele, eu até me emociono, porque eu chegava pra ele, eu falava assim pra ele assim, ô, seu Davi, tá difícil as coisas, tudo. Ele, não desanima não, vai pra cima que é isso que é empreender assim, sabe? Não desanima, vai dar certo, uma hora não tem pra onde correr, vai dar certo, é esse o único objetivo, é essa a única meta, sabe? Você vai alcançar o sucesso a partir da hora que você persiste nisso. E sabe, e eu peguei aquilo, me motivava muito aquilo, de falar assim, não, vai dar certo, eu me apegava naquilo, não, vai dar certo, não existe outro meio, sabe, não existe outra coisa, tem que dar certo. E daí ele pagava meus funcionários, até que, graças a Deus, depois de um tempo, as coisas, em 2016, que as coisas começou a andar mais ou menos,
Ainda continuava com dívida. Minha esposa, na época, minha namorada, ela não sabia que eu tava com a dívida. Até que surgiu a oportunidade e eu ir pra Austrália. Mas eu não fui pra Austrália porque eu tenho dinheiro. Fui pra Austrália porque minha cunhada e meu concunhado que bancaram tudo. Eles bancaram tudo. Me deram essa oportunidade pra mim ir pra Austrália. Até a minha esposa, minha cunhada brinca do soberana pro mundo. Porque assim, ninguém sabe da onde eu vim. O que eu vivi não foi fácil. Para muitas pessoas, ver eu falando isso, pode imaginar, fala assim, nossa, mas é uma coisa tão simples, mas não é simples para mim. Da onde eu vim, isso é um sonho muito distante, sabe? Era um sonho que eu nem tinha. Sair do Brasil, nossa. Mano, você vê como é um bagulho tão distante. Vou fazer 33 anos segunda-feira, eu nunca saí de São Paulo, irmão. Então... Olha como é distante, a gente não tá nem falando de outro país, tá falando de São Paulo. Eu nunca fui no Rio de Janeiro, que é aqui do lado. Isso, é até um conselho que eu dou. Hoje em dia, graças a Deus, você tem condições de ir, às vezes você não vai por causa do hoje em dia, o seu cotidiano mesmo, sabe? Seu trabalho, tudo. Mas é muito bom conhecer o mundo. Quando eu saí do Brasil, eu pensei, nossa, que mundão a gente tem aí. E eu preso lá em Guarulhos, sabe? Que mundo que a gente tem aí. Aí eu, graças a Deus, eu tive a oportunidade. Depois eu fui para outros países, tudo, já tive a oportunidade. Mas ali foi a chance que abriu minha mente. E nisso, quando eu tava na Austrália, na agência lá, tinha 2 pessoas lá tocando a agência, que eu não abandonei. A agência ficou lá rodando. Ficou rodando. Até que minha esposa precisou ir no banco, porque ela ia fazer conta conjunta comigo para pagar os meninos que trabalhavam comigo e pagar as contas, né? Aí ela descobriu que meu nome tava mais sujo do que tudo. Serasa, SPC, ela descobriu um monte de coisa. E ela nunca passou por isso, sabe? Ela nunca teve dívida ela tá aqui, ela sabe. Ela nunca fez prestação, gente. Eu peguei e falei assim, nossa, eu levei isso pra ela. Eu peguei e falei assim, nossa, como é bom você fazer uma prestação de 24. Hoje em dia, 24 é muito, mas umas 12, assim, pô, motiva a gente estar trabalhando. Mas ela nunca teve isso. E ela descobriu que eu tava com o nome sujo em vários lugares. Não era só em um, em vários. Aí... ela chorou no banco. O cara do banco falou pra ela, falou assim, quer um conselho? Não se alia com esse cara. Esse cara vai atrasar a sua vida. Ela ligou pra mim chorando. Ela falou assim, nossa, como que você quer construir uma vida desse jeito? E, sabe, nossa, eu peguei e falei assim, pô, eu já tava com 33 anos, a sua idade. Eu tava com 33 anos. E eu peguei e falei assim, eu parei pra pensar lá na Austrália. Eu falei assim, pô, eu não quero que minha esposa passe por isso. Não quero. Fazer ela passar. Uma coisa é eu passar um perrengue, mas ela não tem que passar isso por minha causa. Aí foi que eu peguei e falei assim, eu sou um homem já. Voltei pro Brasil. Foquei muito. Em 3 meses, eu consegui quitar toda a minha dívida. Eu devia mais de 200 mil reais. Eu consegui quitar tudo. Eu me pergunto, como? Sabe o que foi isso? Foco, força de vontade. Eu tinha medo de ligar pra Caixa pra saber quanto que eu devia. Eu tinha medo de ligar pro Itaú pra saber quanto que eu devia. Tinha medo. Porque eu falei assim, não, é uma dívida aí na 200 mil, onde eu vou arrumar 200 mil? Eu falei assim, tô com meu nome sujo, onde eu vou arrumar 200 mil? Não terminei nem de pagar meu carro, vou... Eu falei assim, não. Aí foi que... paguei em 3 meses essa dívida, focando. Ali que foi que caiu minha ficha. Pô! Não, mas peraí. Em 3 meses você pagou uma dívida de 200 mil. Foco. Você não tinha foco antes, então? Quando você tava se matando, dormindo no carro, trabalhando na agência, batendo de porta em porta com o terninho suado embaixo do braço. Eu vivia um dia após o outro. Eu não tinha objetivo traçado, não tinha meta. Eu só era pra pagar, só pra viver. O que foi de diferente nesses 3 meses que você fez? Foi a vivência... Contratos, vendas... Foi a viver... Não, na verdade, foi a vivência fora do Brasil. Conhecendo pessoas,
conversando com pessoas, foi que eu parei pra pensar, pô, eu preciso ter foco, preciso ter objetivo na minha vida. Eu tenho persistência, tenho muita força de vontade, mas sem foco, como que eu vou pra um lugar sem saber pra onde ir? Então, eu tenho que saber pra onde ir, tenho que saber quando eu quero chegar. Aí eu voltei, eu coloquei, eu passei uma semana, quando eu voltei, traçando esses meus objetivos. Lá na Austrália eu já comecei, na verdade, que lá na Austrália eu mudei o posicionamento da agência. É isso que eu queria saber. O que você mudou? Porque o foco, beleza, focou, mas focou no quê? Eu mudei lá na Austrália mesmo, eu conheci uns australianos doidos lá, que a gente mudou o nome da agência. Era Clima Agência, eu passei a chamar a Weekend Publicidade. Para mudar o posicionamento. A gente atendia público C, D, E. Hoje a gente atende público A e B. Então, porque eu queria subir o meu nível. Porque eu tinha já estudado bastante. Na época eu já tinha formação, já estudei bastante, tudo. As duas pessoas que estavam envolvidas comigo também já tinham estudado bastante. Eu peguei e falei assim, não, eu tenho que subir o meu leque. Até mesmo por quê? Porque as contas não fechavam. Eu preciso ter lucro. Uma empresa precisa lucrar. Uhum. E eu ficava pensando, nossa, como que a gente pode viver de publicidade? Sempre foi meu pensamento. Como que eu vou vender algo que a gente não pode pegar? Sabe? Sempre foi isso. Aí, na Austrália, eu fiz essa mudança, voltei pro Brasil, coloquei em prática. Coloquei em prática, atingindo novos públicos. Aí eu comecei a fechar contratos maiores, subir meu ticket médio. Como foi pra você fechar esse primeiro contrato maior? Network. Porque assim, você tava de um público C e D, e aí você pulou para um público B e A. Como que se conecta com esse público para fazer essa primeira venda? Porque assim, tem uma parada, Elias, que você vai perceber que a gente que é da quebrada, a pessoa pergunta assim, quanto que é o seu serviço? Você titubeia para falar R$1.000. Exatamente. Como que você muda de falar de titubear, de falar de 1.000 para falar 10.000, por exemplo? Sabe o que é isso? É network. Você precisa ter muito network. Antes disso, antes de eu ir para a Austrália, eu já fazia isso sem saber que eu estava fazendo. Sabe? Uhum. Já participei bastante de eventos no Sebrae, participava de bastante, fiz alguns cursos de network. Só que eu praticava no dia e depois eu esquecia. Aí eu passei e falei assim, não, quando eu voltei, eu tive essa concepção de que eu preciso aumentar o meu network, minha rede de contato. Aí quando eu voltei, eu trabalhei a rede de contato que eu já tinha, chamava no WhatsApp, e aí, como você tá? Aí as pessoas, lembrei de você, eu preciso de tal serviço. Sabe? Aí, a partir desse meu primeiro canal de network com outro público, eu já fui aumentando cada vez mais meu leque. Por quê? As pessoas, sempre eu trabalhei com indicação. No início foi correndo atrás, mas depois que eu comecei um network, aí eu já fui indicação. Mas minhas indicações eram de pessoas que às vezes, assim, o ticket médio era muito baixo. E não pagava as contas nossas lá. E como eu já tinha funcionário, tudo aí, as contas não fechavam. Por isso que as dívidas anterior que eu adquiri, eu não conseguia pagar. E aí, essas pessoas que eu fui adquirindo depois, esse meu outro público, já foi me indicando pessoas com um ticket médio mais. E assim foi subindo o meu ticket médio. Aconteceu um fato numa empresa que eu era louco para trabalhar. Era louco para trabalhar nessa empresa. Eu trabalhava do lado dela, uma metalúrgica, em Guarulhos, e todo dia eu passava de moto lá, deixava meu currículo nessa empresa. Todo dia, passava quando eu era metalúrgico, todo dia. E o network, depois que eu comecei a empreender, tudo, através do network, consegui contato com o dono dessa empresa. E daí, um certo dia, eu chegando na empresa dele, tudo, já conheço, já tinha uma relação com ele, tudo, literalmente, ele me abraçou assim, entrei abraçado assim, passei na guarita lá, abraçado com ele. Eu pensei, caramba, um dia eu entregando currículo na empresa dele, hoje eu entro abraçado com ele, com o dono, sabe? Isso foi tudo através de network. O network, eu trabalho muito isso, até hoje.
A gente tem que trabalhar nossa rede de contato. Isso conseguiu fazer com que meu ticket médio subisse mais. E é claro, estudando. A gente também tem que entregar que a partir da hora que você vai subir no seu nível, as dificuldades vão aumentando. Todo dia na agência é uma dificuldade diferente. Eu falo, gente, a gente tem que estudar isso. A gente tem que correr atrás disso. A gente tem que, sabe, todo dia. Eu nunca paro de estudar. Nunca paro de estudar. Sempre estou estudando. Até hoje eu estudo. Até hoje. E ó, que ó, tenho MBA, já fiz alguns cursos também fora do Brasil. E ó, continuo fazendo porque estudo é fundamental. E o network para aumentar o ticket médio, né? Cara, essa parada é importante. Por isso que eu dei até essa pausa nessa história, porque em 3 meses você virou o jogo, mas assim, como? Eu sempre me pergunto assim, toda vez que eu vejo uma palestra, que eu vejo um curso de alguém, falando, tá, beleza, mas você fez, tá, como? Como que você... Igual você falou, pô, meu sogro emprestou dinheiro, o outro pagou uma passagem pra você ir pra Austrália, o outro fez... Então, tipo assim, você tá dando o que você fez. E tem pessoas que, quando você vê, principalmente na internet, uma história, e aí eu fico aqui do outro lado assistindo e falo, tá, mas e como que você fez isso? Porque é fácil a gente falar, né? Mas tá, mas então, mas assim, qual fala assim, ele pagou 200 mil, então quanto que a empresa dele faturava? Nem eu sabia quanto minha empresa faturava, minha empresa tinha potencial na época. Nem eu sabia. Eu não via a cor do dinheiro, não via. Mas assim, eu paguei, porque eu fui focado os 3 meses. Eu fui muito focado. E também teve, é claro, que teve algumas coisas que já estavam rolando, tudo na agência, tudo. Eu fui lá, vamos fechar isso, vamos fechar aquilo. E é claro que eu não, sabe, eu paguei os 3 meses, negociei algumas prestações, mas eu quitei tudo, de fato, em 3 meses. Foi uma coisa surreal. Pra mim, eu fico pensando, até às vezes eu paro pra pensar, como eu consegui? Eu não tinha nome pra nada. Não tinha nome pra nada, pra tirar carro. Até numa loja de roupa, eu não tinha crédito. Hoje em dia eu tenho, até falo pra minha esposa, hoje em dia eu tenho crédito, eu faço cartão de crédito. Agora, a minha esposa fala assim, quem tem cartão de crédito é porque não tem dinheiro. Eu pensei assim, não, pelo contrário, eu quero ter muito cartão de crédito pra provar, porque hoje eu tenho condições de ter. Tenho nome pra ter. Antes eu não tinha. Hoje em dia, preciso de 100 mil reais de limite. Tá, toma. Antes eu queria 100 reais. Eu não tinha de onde arrancar. Não tinha nada. Sabe? Literalmente mesmo, não tinha nada. Às vezes, para fazer site hospedagem, até deu um problema em casa com cartão, porque eu passei o cartão da minha mãe de hospedagem e ela imaginou que era outra coisa, deu uma confusão enorme. Porque eu não tinha dinheiro. Usava só o cartão dos outros. Em um bom tempo eu usei o cartão da minha esposa, hein? Um bom tempo mesmo. Bom tempo, até recentemente tava, mas assim, mais porque de pontos tudo, mas hoje em dia o uso é proposital, né? Hoje em dia já é por causa de pontos, né? Mas é isso. Cara, eu me identifico assim porque, a minha história é bem parecida também. Eu abri minha primeira pizzaria com 18 anos, quebrei, sujei o nome com 18 para 19 anos. Nunca tive um cartão de crédito no meu nome. Eu vim ter cartão de crédito agora com 30 anos. Nunca consegui ter um cartão de loja, tipo, passar na Becker, na Renner, mano, nada. Limpei meu nome e mesmo assim não aprovava nada. Aí fui comprar um apartamento e aprovou. Aí depois já não aprovou mais nada de novo. Não tem cartão, não tem nada. Agora que tava começando a fluir as coisas assim. E assim, nesse sentido, mano, é um bagulho muito louco, velho. Eu vou ser bem sério, eu até falo assim, eu até brinco bastante, falo assim, eu já vivi muito na escuridão, então hoje eu quero ficar tudo claro. Mas eu já passei vários perrengues, mas eu não tenho medo de que possa vir, sabe? De voltar lá atrás de novo. Eu não tenho medo. Porque se hoje eu cheguei onde eu tô, eu posso chegar de novo. E muito mais longe. E onde eu quero chegar. Então sempre eu vou fazer algo, tudo. Eu faço, é claro, com o pé no chão. Eu sou muito pé no chão. Porque o meu maior medo hoje é o quê? Deixar de pagar. Minha folha de pagamento é alta hoje. Eu nunca atrasei um pagamento. Nunca na minha vida. Mesmo eu internado tudo, fiquei internado uma época, os pagamentos do pessoal tava tudo em dia. Tudo rodando. Teve época que eu não tinha nem dinheiro nem pra mim. Mas por eles o pagamento deles estava tudo certo, sabe? E é isso que eu sempre falo.
as pessoas, você tem que valorizar quem tá com você. Você tem que valorizar essas pessoas. E foi isso que também fez com que as coisas dessem certo. Porque o meu primeiro funcionário, que é o Edson, ganhava R$200. O que ele faz na empresa hoje? Hoje ele é coordenador de redes sociais. Ele que coordena toda a parte de redes sociais da agência. E assim, ele é meu braço direito, sabe? Lá dentro. Isso daí é uma das coisas que ele faz, porque ele faz milhares de outras coisas também. Me ajuda em um monte de coisa. Porque graças a Deus hoje eu não sou mais do